Estética. A palavra estética vem do grego aesthetique, que significa perceptível aos sentidos. Porém, ao longo do tempo, a gente começou a usar o termo estética para designar tudo aquilo que é belo. A estética, ela parte de uma experiência dos sentidos e ela chega a um resultado que não tem a mesma clareza e distinção da lógica e da matemática. Seu principal objeto de investigação é o fenômeno artístico, que se traduz na obra de arte. Mas se a gente diz que algo esteticamente bom é belo, o que é o belo? Nós podemos fazer dois tipos de juízo, que são os de fato. Juízos de fato é para falar o que as coisas são, e juízos de valor, que aí a gente diz se algo é bom, ruim, agradável, bonito, feio. E dentro do juízo de valor, a gente pode falar sobre juízo moral e juízo estético. No juízo estético, a gente vai julgar se alguma coisa, algum objeto, alguma pessoa é belo. Mas o que é beleza? Se a gente perguntar para as pessoas por aí, elas vão responder que a beleza é alguma coisa que agrada aos olhos, que você olha e se sente bem olhando para aquilo. Mas o que é belo não é belo para todo mundo. Então, existem divergências sobre o que é belo entre as pessoas. E por causa disso, filósofos também investigaram essa questão do que é belo. E aí, uns dizem que a beleza é algo que está nas coisas, e outros dizem que é um juízo subjetivo, que é pessoal e que é intransferível. Mas onde é que está a beleza? Para filósofos idealistas, como por exemplo Platão, a beleza existe em si. Ela seria para Platão, então, como uma forma ideal, um modelo que está lá no mundo das ideias. E aí, aqui no nosso mundo sensível, nós achamos o que é bonito, algo que, de alguma forma, se assemelha a esse ideal de beleza que existe no mundo das ideias. Já para os materialistas e empiristas, como David Hume, a beleza ela não está nos objetos, ela depende do gosto individual, ela depende de como você vê o objeto. O juízo do que é ou que não é belo é subjetivo e ele recebe influência da cultura na qual a pessoa vive. Já Kant dizia que, embora o juízo estético seja uma capacidade subjetiva, existem aspectos que são universais na percepção estética das pessoas. Kant também dizia que todos os juízos de gosto são juízos singulares, porque são subjetivos e têm como referência uma única pessoa. Ele também dizia que belo é o que apraz universalmente sem conceito, porque é impossível conceituar, definir de forma racional o que é belo, porque quando se julga um objeto simplesmente segundo conceitos, toda a representação da beleza é perdida. E quando a gente diz que alguma coisa é bela, a gente diz que é bela considerando que a beleza está no que nós estamos julgando, não nos nossos olhos que estamos considerando aquele objeto como belo. Então, ele pretende ser universal, porque a gente espera que o outro concorde com a gente do que nós estamos falando que é belo, de fato é. E aí, Kant diz que isso é possível devido ao fundamento do juízo estético. Então, existe um vínculo universal entre o belo e o sentimento de prazer, tendo em vista que determinados objetos despertam em grande quantidade de pessoas o mesmo sentimento de prazer. E esse vínculo é a garantia de certa universalidade dos juízos estéticos. Já Hegel dizia que o entendimento do que é belo vai depender do momento histórico e do desenvolvimento cultural. Esses fatores determinariam, então, uma certa visão de mundo, a partir da qual as pessoas são consideradas belas ou não. Hegel analisou a história da arte e descobriu que a noção do belo ela variava de acordo com a época e com o lugar. E então a beleza artística
ela não está relacionada só à sensação de prazer que a obra proporciona, mas à capacidade que ela tem de sintetizar o conteúdo cultural de determinado momento histórico. A obra, então, ela vai mostrar a evolução espiritual das pessoas ao longo da história. E aí, então, a beleza estaria na capacidade de conseguir comunicar às pessoas essa evolução. E aí, independente de ser feio ou bonito, ela se torna bela por conseguir fazer o que seria o papel dela. E aí pode-se dizer, então, que a percepção de beleza é uma construção social. E ela vai depender da capacidade do indivíduo de ver, de ouvir, de sentir. Essa capacidade estética subjetiva é formada a partir das relações objetivas da vivência social de cada um. Então, a definição do que é belo e a capacidade de perceber o belo são construções históricos-sociais. Já para Schopenhauer, a arte ela vai trazer um alívio ao sofrimento humano diante da permanente insatisfação da vontade. Porque a satisfação estética, ela nos liberta da vontade que está atrelada às coisas transitórias. E aí ela nos dá um acesso a uma outra dimensão, que é expressa pela obra artística. E a música é a forma, segundo Schopenhauer, mais imaterial dessa arte, que se constitui também a sua mais alta expressão. E então, para Schopenhauer, o belo é algo muito mais universal do que a ciência, porque ele permite um vislumbre de aspectos do mundo na sua plenitude, além da transitoriedade dos fenômenos que acontecem. Mas o que é arte? Uma filósofa chamada Suzanne K. Langer, ela disse que a arte pode ser entendida como a prática de criar formas perceptíveis expressivas do sentimento humano. Mas o que isso quer dizer? Prática de criar. A arte como produto do fazer humano. Então, ela combina a habilidade desenvolvida no trabalho e a imaginação, prática e criatividade. Formas perceptíveis. Então, ela diz que a arte concretiza-se em formas capazes de ser percebidas por nossa mente, que podem ser tanto estáticas, como uma obra arquitetônica, uma escultura, ou dinâmicas, como música, dança. Mas independente da forma de expressão, toda obra de arte ela tem um todo perceptível com identidade própria. E esse todo perceptível não se refere apenas ao que você capta pelos seus sentidos, mas também pela imaginação. Expressão do sentimento humano. A arte é uma expressão dos sentimentos humanos. E esses sentimentos revelam a emoção diante de tudo que a gente ama ou das revoltas que a gente tem com relação aos problemas de uma sociedade. Então, sentimentos de alegria, esperança, agonia, decepção. A função primordial da arte seria objetivar o sentimento de modo que possamos contemplá-lo e entendê-lo. E a arte, então, ela é um fenômeno social. Você não consegue situar uma obra de arte sem verificar qual é a sociedade que a produziu. Existe um vínculo, porque o artista ele é um ser social. Então, ele vai mostrar na obra de arte dele a maneira que ele tem de perceber o mundo, né? Suas alegrias, suas tristezas, os problemas, o seu momento histórico-social. E ela é também percebida socialmente pelo público. Por mais que exista essa subjetividade da experiência do artista na obra, existe também a forma como as pessoas percebem essa obra. E então ela é como um elemento de comunicação de uma mensagem do criador, né, da obra, para o público, porque o público também interpreta essa obra de alguma forma. E então, existem 3 elementos nessa relação que a arte possui com a sociedade. Existe a própria obra de arte, o autor e o público. No que diz respeito ao artista, então,
as relações da arte com a sociedade, elas podem ser tanto de paz e harmonia, quanto de fuga e ilusão, de protestos e revolta. E quanto à sociedade, o relacionamento pode ser tanto de ajuda e incentivo, quanto de censura e limitação à atividade criadora. Aí vai depender muito do interesse do Estado na evolução do seu povo, né? Se ele puder, se for um Estado assim autocrático, né, que quer quase ditador, então ele vai frear determinadas manifestações artísticas, porque não é interessante para ele que as pessoas comecem a pensar por si só. Se esse governo autocrático puder conduzir para onde ele quer que as pessoas vão, melhor para ele, porque assim sempre se mantém no poder. E a arte, então, como libertadora que ela sofre censura de governos que são assim autoritários. Então, para além desses condicionamentos históricos e ideológicos que estão ali na arte, existe também um aspecto universal, não só no sentido de que toda a sociedade vai produzir alguma forma de arte, mas a obra de arte, ela rompe com o seu tempo de criação e ela permanece e se comunica com o ser humano durante todo o seu tempo de existência. As pessoas, quando observam uma obra de arte, quando analisam, quando apenas contemplam, elas criam uma relação com aquela obra vai surtir nela algum efeito, vai se comunicar com ela de alguma forma, e aí então ela fica viva através dos tempos, né? Sempre passando uma mensagem que talvez até não seja a original do artista, mas que chega ao público independente do tempo. E no que se tange à educação, a gente sempre trata a estética e a ética. Existe uma relação entre a ética e a estética, porque quando a gente fala que alguma coisa é ruim, a gente fala que, ai, que feio. Quando alguém agiu bem, a gente fala que teve uma bela atitude, né? Então a gente tem essa relação. Sócrates e Platão já falavam que o que é bom é belo e o que é belo é bom. Então existe a relação entre a arte e a educação também. E o pensador Friedrich von Schiller propôs então a educação estética junto com a ética para poder harmonizar e aperfeiçoar o mundo e do indivíduo poder alcançar a sua liberdade, né? Porque a arte é libertadora. Então ele dizia que para chegar a uma solução, mesmo em questões políticas, o caminho da estética deve ser buscado, porque é pela beleza que chegamos à liberdade. E aí então, se através do belo fosse possível, se através do belo for possível despertar o que é bom no indivíduo, então ele vai poder agir melhor, mais de acordo com a sua consciência. E aí no texto diz assim: se através do belo o mundo material se reconciliasse com uma forma superior de moralidade, o ensino da arte, educando os sentidos e a sensibilidade, poderia tornar, portanto, o indivíduo melhor. E a indústria cultural, como que fica? Schiller dizia que a arte é filha da liberdade e quer ser legislada pela necessidade do espírito, não pela carência da matéria. Hoje, porém, a carência impera e curva em seu jugo tirânico a humanidade caída. O proveito, a vantagem, o lucro, é o grande ídolo do tempo. Quer ser servido por todas as forças e cultuado por todos os talentos. Nesta balança grosseira, o mérito espiritual da arte não pesa, e ela, roubada de todo estímulo, desaparece no ruidoso mercado do século. A crítica dele é a crítica à indústria mesmo cultural, porque os interesses econômicos, eles determinam o que deve e o que não deve ser feito para as pessoas consumirem. Então a gente consome arte hoje, ela já não é mais não é vista como um agente libertador do espírito, mas sim como algo para ser consumido. E aí deixa de ter aquela liberdade do espírito na criação.
né, e a criação passa a ser de certas fórmulas que são mais vendáveis e rentáveis. Por exemplo, se você vai escrever um livro, então você vai seguir lá a trajetória do herói, que é uma fórmula que faz o livro ter sucesso e vai vender bastante, né? Então, um livro comercial. Filmes também, sempre aquela mesma coisa comercial, né? Tem o herói, ele vai lá e passa uma série de situações, e dependendo do tipo do público pro qual o filme é feito, aí vai ter carro caindo, explodindo, e tiro, e etc e tal. E da mesma forma a música, existem fórmulas, né, de fazer música para ficar aquele chicletão na cabeça, para ela ser consumida pelas massas. Não é feito mais a música para mostrar certa coisa, para passar certo sentido, parece que acabou-se a poesia, né, da música. E isso acontece porque no capitalismo tudo não passa de negócio, né? Tudo é motivo para você lucrar em cima. E aí não existe então uma educação estética, né, para as pessoas conseguirem entender outros universos e também se expressar. Existe um produto que a indústria cultural ela vai vender, né? Que esse produto ele tem os valores do capitalismo. E aí existe, segundo Adorno, uma colonização do espírito dos consumidores, né? Mas veja que a gente está falando aqui da cultura de massa, né? Da indústria cultural que produz uma cultura de massa para ser consumida pelas massas. Então, existe uma diferença, né? A indústria cultural cria a cultura de massa, a cultura destinada às multidões, que não tem relação com cultura popular. Então, a cultura popular é a cultura própria e espontânea de um povo, refletindo suas particularidades regionais e recuperando a tradição e os valores autênticos de um grupo social. E a cultura de massa, ela homogeneiza as manifestações artísticas, justamente por buscar fenômenos de venda. E isso, então, desestimula o espírito inovador e empobrece o cenário cultural. Então, são coisas diferentes. Certo? That's all for today, folks.